Olá, meu nome é Aline Benvenho dos Santos, eu sou doutora em História Social pela Universidade de São Paulo. Durante a minha pesquisa de doutorado, sob orientação da professora Maria Cristina Pereira, trabalhei com imagens esculpidas em edifícios monásticos. Por isso, vou apresentar hoje uma base para quem tem interesse em trabalhar com imagens e arquitetura, ou seja, imagens esculpidas ou pintadas em edifícios medievais. O nome da base de pesquisa é Base Romani. Ela é uma base documental que possui imagens em diversos suportes, como manuscritos, objetos rituais e mobiliário litúrgico, e, principalmente, fotografias de arquitetura e decoração monumental, ou seja, imagens esculpidas ou pintadas em edifícios medievais, além de planos e plantas de alguns desses edifícios. A base é composta por parte do fundo documental da Fototeca do Centro de Estudos Superiores de Civilização Medieval, o CESCM, da Universidade de Poitiers, na França. A Fototeca foi fundada em 1955, com a intenção de criar um fundo documental sobre a arte românica que cobrisse a Europa Ocidental do século VIII ao XIII. Hoje, esse fundo é constituído por mais de 240 mil documentos, que estão, aos poucos, sendo digitalizados e disponibilizados online na Base Romani. Hoje, a base possui digitalizada aproximadamente 10% da documentação da Fototeca. A Base Romani é organizada pelo sistema do TIMEL, um repertório estruturado de imagens medievais online. Essa ferramenta de classificação e indexação de imagens medievais começou a ser desenvolvida pelo Grupo de Antropologia Histórica do Ocidente Medieval, o GAON, de Paris, nos anos 1980, e, a partir dos anos 2000, começou a ser digitalizada e organizada como recurso online em um trabalho conjunto do GAON e do CESCM. A cada ano, a base é enriquecida com mais imagens, fruto do trabalho de campanhas fotográficas. Apesar de nem todas as imagens da Fototeca estarem digitalizadas e disponibilizadas online, é possível contatar os responsáveis para mais informações sobre algum conteúdo do fundo documental no e-mail mostrado na página inicial. Vamos agora explorar um pouco dessa base. Para acessá-la, basta digitar base-romani.fr no navegador e a página inicial é mostrada. Temos um pequeno texto de apresentação em francês, o e-mail de contato, se necessário, para maiores informações sobre imagens não digitalizadas, e logo abaixo os campos de pesquisa das fichas. A pesquisa pode ser lançada a partir de diversas entradas. Um ponto a se destacar é que esta é uma base francesa que ainda não possui tradução para outras línguas. Por isso, é importante buscar a tradução para o francês dos termos ou temas que se pretende pesquisar na base. As entradas de pesquisa se dividem em 4 categorias principais: a topografia, ou seja, a localização geográfica do monumento ou imagem a ser pesquisada, a arquitetura, ou seja, o tipo de edifício ou parte específica de um edifício que se deseja pesquisar, a iconografia, ou seja, um tema específico, e uma última entrada específica para quem deseja pesquisar manuscritos, objetos rituais ou mobiliário litúrgico. Cada entrada possui subcategorias que permitem uma maior especificação da pesquisa. Por exemplo, ao se selecionar um país, é possível especificar qual região ou cidade desse país se pretende pesquisar. Ao se clicar nas setinhas laterais, que estão à frente de cada subcategoria, uma janela se abre, mostrando as opções disponíveis. Por exemplo, se queremos fazer uma pesquisa restrita a um elemento arquitetural específico, clicamos na seta, ali ao lado do elemento arquitetural. E, por exemplo, se eu quero pesquisar apenas fachadas de igrejas, ou arcos, ou capitéis, basta clicar no termo e fechar a janela, pois ele é colocado automaticamente no campo de pesquisa. Ou, no caso de queremos buscar um tema iconográfico específico, como um personagem ou episódio bíblico, basta preencher e procurar no campo correspondente. Vamos dar um exemplo concreto de busca.
Pensamos que eu tenho interesse em pesquisar um suporte para imagens específico, capitéis, e que se apresentem com matemática a imagem de combates ou de guerreiros. Eu vou lançar, então, uma pesquisa específica a partir dessas duas entradas. Eu seleciono no elemento arquitetural capitéis, e aqui, como eu não especifiquei mais, não me importa qual tipo de monumento, se é numa igreja, se é no espaço interno da igreja, se é no claustro, se é em castelos. Eu quero pesquisar capitéis de modo geral, mas eu poderia restringir mais a pesquisa. Em personagem, eu vou buscar soldado, por exemplo. Aqui é possível pesquisar, lançar a pesquisa. Ela vai ser restrita, e ao passar o cursor em cima do termo, nós podemos ver o termo equivalente, ou seja, as pesquisas são ligadas. Então, se você pesquisar tanto por soldado quanto por guerreiro, nós vamos ter a mesma entrada, os mesmos resultados. Então, eu clico aqui em soldado, fecho a janela, a aba, e ele aparece aqui no campo específico do personagem. Em seguida, se eu quisesse, eu poderia especificar mais a uma região determinada, por exemplo. Nesse caso aqui, eu vou fazer uma pesquisa bem geral sobre capitéis que apresentem soldados ou guerreiros. E eu venho e clico em Rechercher, pesquisar. Uma página é aberta com os resultados da busca. De um lado, a vinheta com a imagem e a sua ficha informativa correspondente. Como vocês podem ver, algumas das imagens não foram ainda digitalizadas, mas as fichas estão disponíveis. A ficha que aparece na página de resultados informa os dados básicos sobre a imagem. Qual monumento, em qual país, departamento e comuna esse monumento se localiza, a datação, uma descrição e o número de referência documental. Quando queremos ver mais detalhes sobre uma das imagens, clicamos sobre ela. Uma página se abre com a ficha completa relativa a essa imagem e com instrumentos que nos permitem pesquisar interativamente sobre as relações dessa imagem com outras do mesmo edifício ou mesmo tema. A tela que se abre, vemos em tamanho grande à direita a imagem em questão, ao redor dela as informações detalhadas, quanto à topografia, indicação do país, região e comuna específica, a arquitetura, o nome do monumento, do edifício, o lugar exato em que essa imagem se encontra no edifício, o tipo de material e técnica, qual é esse elemento arquitetural. Nesse caso, nós vemos um capitel da Abadia de Santa Fé de Conde, e ele é bem localizado em relação ao plano interno da igreja. Nós vemos aqui a indicação de que é um capitel do interior do edifício da igreja, localizado na nave, mais especificamente na tribuna, que é o capitel E da quarta seção de apoio da nave, voltado para o lado sul. Em seguida, a datação da imagem do edifício. E, no nosso caso aqui específico, o campo relativo ao manuscrito, mobiliário e objeto está vazio. E abaixo, ao campo da iconografia. Onde são detalhados todos os temas e elementos presentes na imagem. Então, qual o tema, qual personagem, ele descreve outros elementos que fazem parte dessa imagem, como, por exemplo, a árvore, elemento vegetal, além do soldado. Ele descreve todos os objetos que eles portam, então a lança, o capacete, a espada. E ao lado, abaixo da imagem, temos um campo de descrição e observações, e abaixo um campo de epigrafia, que deve conter a transcrição da inscrição presente na imagem, quando é o caso, quando ela possui uma inscrição. A primeira ferramenta está
uma primeira ferramenta interessante está no campo da imagem. Podemos ver, dentro desse campo, todas as imagens que a fototeca possui em relação a essa imagem específica. Ou seja, fotografias de diferentes anos, feitas por diferentes pessoas do mesmo capitel. Logo abaixo da imagem principal, nós vemos em miniatura todas as outras disponíveis. E as setas precedente ou seguinte, podemos navegar por essas diferentes imagens do mesmo suporte. Abaixo de cada imagem, nós vemos o autor e o ano em que essa imagem foi feita. Então, quem foi o autor e em que ano a fotografia foi realizada. Nesse caso, nós temos imagens feitas em diferentes anos por diferentes fotógrafos do mesmo capitel. Como podemos ver, a indicação do nome do autor e do ano em que a foto foi feita. E como já sabemos, nem todas as fotos estão digitalizadas, mas é possível contatar os responsáveis pela base para pedir, por exemplo, mais informações sobre todas as fotos tiradas ao longo dos anos desse mesmo capitel, se for esse o interesse. Se você quiser dar zoom na imagem, basta clicar sobre ela. Ela será aberta em maior definição em uma outra página. Ela pode ser vista em maiores detalhes e com o botão esquerdo do mouse é possível baixá-la. Ela já vem com a indicação dos direitos da base e do autor, aqui abaixo. Uma última ferramenta interessante dessa base que eu vou mostrar são esses dois campos aqui em cima, logo no alto da ficha. Primeiro, lista de respostas. É interessante para quem quer fazer um trabalho serial sobre um tema, pois ele permite percorrer todas as imagens que apareceram como resultado da pesquisa. No caso, os diversos capitéis que apresentam imagem de soldado ou combate na nossa pesquisa específica. Então, ele vai mostrar os resultados de outros edifícios, de outras comunas, de outras partes do edifício, todas as imagens de capitéis que apresentam soldados. Então, por exemplo, aqui nós já temos um capitel bastante diferente de um outro tipo, de uma outra abadia que está localizado em um outro lugar, mas que apresenta aqui o tema do soldado. Aqui um outro lugar, uma outra abadia, no Assaque, um capitel do claustro, que apresenta também a temática. Então, essa é uma ferramenta interessante para quem quer fazer esse trabalho serial sobre um tema iconográfico. Voltando aqui para a nossa imagem principal, vamos ver o segundo botão interativo, é o botão de contextualização. Esse é interessante para quem quer fazer uma pesquisa detalhada dentro de um mesmo edifício. Ou seja, esse botão vai mostrar as outras imagens desse mesmo lugar. No nosso caso aqui, todas as imagens relativas à abadia de Conque. Sejam outros capitéis da igreja, do claustro, ou pode ter até imagens da fachada ou planos, por exemplo. No caso aqui, os capitéis seguintes são os outros capitéis da nave da igreja. Então, nós podemos como que navegar pelas imagens do interior desse mesmo espaço, até chegar em outros espaços, como, por exemplo, o claustro ou um plano geral da abadia. Aqui temos o plano. Em seguida, a navegação passa para o lado externo, para o claustro. Então, são ferramentas que permitem essa interatividade em relação à pesquisa de elementos esculturais ou pintura mural. Bom, essa foi uma demonstração de como funciona a base Romani, principalmente para quem tem interesse em trabalhar com questões relacionadas a imagens e arquitetura. Agradeço pela atenção daqueles que acompanharam este vídeo e até mais.